bom dia, meus amados, bom dia, minhas amadas, a paz do Senhor a todos, que eu desejo que a paz do Senhor esteja em cada coração e em cada lar nesse dia, amém? Deixa eu ler um texto que eu ouvi ontem e eu achei muito edificante, para que a gente tenha noção da nossa força. Veja bem, o autor é William Bachman, alguma coisa assim. E diz assim o texto: a carne é como um inimigo do lado de dentro, que abre a porta para o inimigo que está forçando a porta. Você entendeu? O nosso inimigo, o maior inimigo que eu e você temos, somos nós mesmos. É o que botamos na nossa mente, é o que plantamos em nosso coração. E ele abre a porta para o inimigo que está lá fora, forçando a porta para entrar. Já parou para pensar nisso? Às vezes, o medo é uma das piores coisas que podemos guardar em nosso coração. O medo é uma arma que o inimigo usa contra nós mesmos. Então, repreenda o medo na sua vida. Repreenda isso que te faz parar. Repreenda hoje tudo aquilo que te faz parar em alguma área. Porque a única pessoa que pode destruir os seus sonhos é você mesmo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? E vamos entender um pouco do poder de Deus sobre a nossa vida. Vamos ler lá em Êxodo, o capítulo 1. Vamos andar um pouquinho, vamos fazer disso uma história. E vamos trazer ele para a nossa vida atual. Como que ela se encaixa? Porque a palavra do Senhor, ela é assim. Ela, desde o início, de Gênesis até Apocalipse, ela se encaixa, tá? Ela é como um quebra-cabeça, que quando você termina de ler, você entende o início de tudo. Então vamos entender o início da nossa criação. O que Deus quer para mim e para você. Aonde nós podemos atrapalhar e aonde nós podemos ajudar. Aonde nosso silêncio é bom e aonde nosso silêncio é ruim. Vamos tentar, dentro desse capítulo, entender um pouco da força de Deus na nossa vida. Amém? Vamos lá. Êxodo 1, começa no 11 dizendo assim: e os egípcios puseram sobre eles maiores atributos, para os afligirem com suas cargas, e edificam a Faraó cidades e tesouros, e pontes e Ramassés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amarga a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com tudo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviram com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, da quais o nome de uma era Cifra e outra era Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as vides sobre o assento, se for filho, mate-o, mas se for filha, então viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes conservava os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes: por que fizeram isto? Por que guarda os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias são como as egípcias, não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira chegue. Vamos parar um pouquinho aqui. Para você ver como o inimigo, ele nos conhece. Ele conhece a força que eu e que você temos. Ele conhece, ele teme a que nós reconhecemos essa força. As parteiras foram instruídas, toda vez que as hebreias fossem ter bebê, matassem os meninos. Por quê?
Porque Faraó tinha enxergado que mesmo dando duras tarefas, mesmo deixando a vida deles amarga, eles tinham paz. Eles tinham amor. E eles se multiplicavam. Ei, o inimigo, ele já entendeu que não adianta te dar servidão. Porque quem é servo do Senhor não pode mais ser servo de ninguém. Isso já existia com José. José ficou preso nesse mesmo lugar no Egito. Mas ele, na verdade, nunca foi prisioneiro de Faraó. Então, não se coloque no lugar aonde Deus não te colocou. Se você está em algum lugar de servidão, foi você mesmo que se colocou lá. Deus não vai fazer isso com você, porque somos livres em Cristo Jesus. E temos força, saúde, disposição, porque temos o Espírito Santo que nos enche e nos testifica isso na minha, na sua vida. Nós aprendemos a ser felizes com e sem qualquer coisa. Aprendemos a dar glória a Deus e a edificar a palavra do Senhor, mesmo em tempos difíceis. E a gente prova isso no nosso dia a dia. Muitos são aqueles que ficam nos vigiar para ver como é que ela vai passar. Ela vai morrer. Aí ela não vai suportar. Aí eu quero ver ela negar o Deus dela. Muita gente está esperando ver você negar esse Deus. A dizer a essas pessoas que Deus nunca fez nada por você. Aí ele se surpreende. Sabe por quê? Porque a gente levanta com um grande testemunho. A gente levanta e enche uma igreja dando glória a Deus, aleluia. A gente levanta e fala para outros que você nem conhece. Se levanta porque Deus é Deus na tua vida e Ele nunca te abandonou. Se você está prostrado é porque o medo tomou conta do seu coração. Mas Deus lança fora todo medo. Porque onde há amor, não há medo. Vamos ler mais um pouquinho. Aqui no 22 diz assim: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançarem no rio, mas a todas as filhas guarde o rei com vida. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betume com betume e paz, e pôs nele no menino, e pôs no junco, à borda do rio. Então, essas coisas difíceis que eu não soube falar, ela revestiu todo um cestinho com essas coisas, e colocou o menino dentro, e colocou no rio. O que me chamou a atenção dessa leitura foi o seguinte: aonde estava sendo jogado os bebês que o faraó mandou matar? No rio Nilo. E aonde Joquebede colocou o bebê nesse cestinho aí? No rio Nilo. Aí você me pergunta, será que essa mulher não estava com medo? Será que essa mulher não estava aflita? Nós olhamos para a Bíblia e achamos que todos eles viveram tempos fáceis. Ah, mas isso era fácil. Já pensou pegar o seu filho e colocar lá no rio? Imagina a dor dessa mulher. Mas ela colocou. Ela colocou. Você imagina ver o que é seu na mão de outra pessoa? Mas ela colocou, acreditou e confiou. Então, muitas das vezes a solução dos nossos problemas está naquilo que você acha que vai te matar. Está naquilo que você acha que está acabando com os seus sonhos. É isso que está te levantando. É isso que está te dando força. E é isso que vai te dar um grande testemunho. Ela cobriu todo o cestinho com essas palavras difíceis que eu não soube falar. Mas eu quero te dizer, se reveste como ela revestiu o cestinho. Se reveste com a palavra do Senhor. Se reveste com o Espírito Santo. É fácil, irmã Valquíria, não é difícil.
É difícil, muitas das vezes realmente nos sentimos sozinhas. Muitas das vezes não enxergamos mesmo. É muito fácil eu dizer, mas a gente tem que crer. Alcançamos o impossível pela fé, não é? Mas quando chega na minha vida, quando chega na sua vida, será que a gente lembra dessas palavras bonitinhas? Às vezes não. Às vezes não. Porque a dor é maior. Mas alguém um dia me disse que somos iguais uma rosa. Quando a gente amassa uma rosa, aí é que sai perfume dessa rosa. Mesma coisa somos nós, filhos de Deus. Enquanto Faraó amassava os egípcios, mas eles eram fortes. Mesma coisa acontece comigo e com você. Quanto mais o inimigo nos massacra, mais temos força para se erguer. Quanto mais o inimigo diz não pode, mais a gente se enche de esperança e do Espírito Santo diz eu posso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é o mesmo Deus que era nessa época. A diferença é como eu e você nos posicionamos e mediante a dor e mediante as aprovações. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo das adversidades que chegam na sua vida. Não tenha medo de cara feia, não tenha medo de porta fechada, porque Deus ele faz milagre com a porta aberta, com a porta fechada. A única pessoa que pode parar com tudo que você quer é você mesmo. Então hoje se posicione, porque você foi chamado para vencer. Você foi chamado para dar um grande testemunho. E não vai parar, porque à sua volta muitos estão gritando que não. Então eu espero aí teu testemunho, tá bom? Obrigado por vocês ficarem até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês não for inscrito, se inscreva. Deixa aí teu comentário, também deixa teu joinha e compartilha. E vocês que já são meus inscritos amados, compartilhem. Traga para nossa família mais pessoas. E vamos edificar mais pessoas e falar desse Deus maravilhoso. Amém? Fica na paz.